Fala pessoal, bem-vindo de novo ao canal Scalopo e hoje a gente está aqui para falar daquele que vai fazer falta. Essa é uma singela homenagem ao ator Matthew Perry. Sábado passado a gente recebeu aquela notícia inesperada e que a gente realmente não estava a fim de receber. O ator Matthew Perry foi encontrado morto em sua casa aos 54 anos de idade e, infelizmente, colocando aí um fim a uma trajetória a qual acompanhamos há mais de 20 anos. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho da história do Matt, da sua carreira e falar do que a gente está sentindo nesse momento, eu acho que nós, fãs de Friends, estamos devastados ainda hoje, mesmo uma semana depois. Eu quero já pedir a vocês aquele like, aquele compartilhamento, aquele comentário. Obrigado por todos os views durante essa semana. O último filme, O Lado Bom de Ser Traída, foi um sucesso. Muito obrigada a todos vocês. E sim, bora pro vídeo. Assim como eu e como meu ADM Álvaro Alves, milhares e inúmeros fãs de Friends ficaram devastados sábado passado com a notícia do nosso querido Chandler Bing nos deixou nesse plano terreno. Infelizmente. Hoje a gente está aqui não para falar dos motivos da morte ou sobre a decorrência disso, enfim, mas para relembrar um pouquinho da sua trajetória e, óbvio, evidente, para eu tentar prestar uma homenagem para esse cara que é tão importante para nós, fãs da série. Matthew Perry nasceu em 19 de agosto de 1969 lá no Canadá, exatamente. E ao contrário de que alguns pensam, ele não começou a carreira artística assim. Ele é filho de ator, então ele já se jogou, já foi. Não, senhoras e senhores. Ele primeiro tentou a carreira de tênis. Ele queria ser um esportista. Exatamente. Mas quando ele viu que o talento era necessário para este tipo de esporte, ele começou a se dedicar ainda mais para o mundo artístico. Começou a se encantar por cursos de teatro, enfim. E em um determinado período da sua vida se mudou para Los Angeles. 240 Horas de Charlie in Charge e Second Chance foram os primeiros trabalhos que o Matt teve a oportunidade de participar. Passado um tempo, ele percebeu que as grandes oportunidades estavam para os grandes atores, grandes papéis iam para esses atores que já estavam conceituados, ou quem já tinha aqui, né, um conchavo dentro de Hollywood. O Matthew, junto com o Andrew Hill, um grande amigo dele, escreveram uma história sobre amigos inseparáveis e sua rotina. Tá sentindo uma semelhança aí com uma outra série? Pois bem, a história é parecidíssima com Friends. Eles venderam essa história para a Universal Pictures, que venderam para NBC. Só que os nossos queridos criadores de Friends já estavam em processo de formatação dessa história, de criação, de botar toda a produção. E aí, óbvio, é evidente que a história do Matthew não foi adiante. Mas os criadores gostaram da escrita dele. A espera foi um pouquinho grande e o Matthew decidiu seguir adiante. E aí fez um teste para um piloto, que foi o Lex 2094. Era uma série futurista que estava para lançar na mesma época de Friends. O piloto chegou aí para os grandes e aí deram aprovação no início. E o pessoal, os criadores de Friends chegaram até eles, fizeram convite e em um primeiro momento, óbvio e evidente, que ele não ia, porque ele já estava envolvido com outro projeto. Mas graças a Deus, aos deuses e todos os guias espirituais, esse projeto não foi adiante. E aí o nosso Chandler Bing nasceu. Friends foi um sucesso, estrondoso. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando de toda essa trajetória, de como foi a série, de como foi a escolha. O personagem caiu como uma luva para o Matthew Perry, porque são características muito parecidas com a do ator. O cara que tem todo um escudo social através da comédia. Um cara que não tem jeito nenhum com as mulheres, mas acaba conquistando o coração de algumas delas. E, óbvio, é evidente, um cara amoroso, que cuida, que é amigo, enfim. A história caiu. Sensacional para a vida dele e Friends foi um sucesso junto com seus outros companheiros de tela. Mas óbvio, é evidente que não só em Friends ficaria o nosso querido ator. Durante 10 temporadas, Friends aí agraciou a nós com as histórias e todo o percurso dos 6 amigos lá em Nova York. Mas o Matthew também fez outras produções, como por exemplo Meu Vizinho Mafioso, e tem uma história por trás disso. Porque ele e o Mel Gibson fizeram uma aposta.
Se Meu Vizinho Mafioso fosse um sucesso, e foi, ele ia participar de Friends. E aí rende toda aquela participação dele com a Jennifer Aniston. Eles fizeram um par romântico, ele era namorado da Rachel. Meu Vizinho Mafioso 2 já não foi um grande sucesso, mas o importante é que um foi, ele perdeu a aposta e o Mel Gibson tava lá, na telinha. Outra curiosidade também no período de Matt é que o pai dele, exatamente o pai do próprio Matt, o Perry, fez participação em Friends e foi o pai do Joshua, outro namorado da Rachel. Eu acho que tem uma conexão, Rachel e Matthew Perry. Outras produções como o Trunfo também foi dentro desse período de Friends. Eles foram criando sucesso, todo o elenco foi crescendo estimulosamente. A Jennifer Aniston, por exemplo, é um dos maiores exemplos de Friends. Então, eles foram fazendo nome, mas como tudo tem um começo e um fim, o fim de Friends chegou. Matt Perry conseguiu vários prêmios no Emmy por conta da produção de Friends e logo depois também, Estúdio 60, foi uma produção que ele saiu de Friends, já se envolveu e também teve prêmios em relação ao seu personagem lá e a série como um todo. 17, outra vez, foi outra produção que ele fez logo após Friends. É um filme legal, bacana, ele faz junto com o Zac Efron. A participação dele não é muito grande, mas é essencial e eu gostei bastante. E além de Go On, é uma sériezinha que teve só uma temporada, mas eu adorava. Eu lembro quando lançou. Tem a participação da Courtney Cox também no Go On. Ele também fez uma participação em uma série dela, depois do Kong Encounter. Não lembro agora o nome, mas tá passando aí na tela. Depois de Friends. E a relação dele com todos os atores da série, acho que foi fundamental para todo o processo que ele passou durante a vida. Há pouco tempo ele lançou um livro falando sobre toda a sua vida, desde o seu nascimento até os dias atuais. Amor, amigos e aquela coisa terrível. Pois bem, falando brevemente do que é essa coisa terrível, durante a segunda temporada de Friends, nosso querido Matthew sofreu um acidente de jet ski e começou a usar analgésicos. Isso causou uma dependência química nele. Isso não era um assunto escondido, era falado abertamente entre os amigos, e se não fosse isso, eu acho que as coisas poderiam ter sido bem piores. O Matthew com certeza teve todo o apoio do elenco, principalmente da Jennifer Aniston, ele fala isso no livro, fala de toda a sua trajetória em relação a isso, a sua entrada e saída de reabilitação, e é um livro que é duro, é forte, mas ao mesmo tempo tem a sua sacada cômica, porque esse é o Matt Perry, esse sempre foi o Matt Perry. Ele conta uma história triste, mas no fundo tem aquela piada para poder tentar diminuir o peso de toda a vida dura que, né, a gente pode estar passando, tenta levar pro lado da comédia, né, passa do limão, passa uma limonada de vários limões, enfim, aquele ditado lá que eu não lembro mais. Em resumo de ópera, a gente perdeu um grande ator, um grande exemplo de superação também, um cara humano que botava para jogo aí os seus defeitos, tinha um talento enorme e vai fazer falta. Não vai ser fácil olhar para Friends hoje e lembrar que Matt Perry não tá entre a gente. Meu ADM Álvaro Alves ficou devastado, triste, assim como todos nós fãs de Friends. Mas vamos tentar fazer como o Matt queria. Dá muita risada vendo Friends, o legado dele tá aí, e ele vai ficar eternamente em nossos corações, em nossos pensamentos, e nossas dicas de filmes e séries por aí. Assistam Friends se você puder. Eu vou deixar um link aqui embaixo para um aplicativo que dá acesso aos outros filmes de Matt Perry e uma lista dos filmes também. Então, quer matar a saudade esse fim de semana? Assista Friends, assista 17 outra vez, assista Go On. Escolha aí a sua produção do nosso querido Matt Perry. E é isso, gente. É chato você falar sobre morte, enfim, mas o que resta pra gente é homenagear e não deixar nunca a imagem dele ser apagada dos nossos pensamentos e corações.